E aí pessoal, bem-vindo ao canal Estudante da Biologia. Hoje nós vamos falar sobre o tema citologia. Antes de a gente entrar no tema citologia propriamente dito, a gente tem que ver alguns temas para entender melhor a citologia. Então vamos lá, citologia é a parte da biologia que estuda as células, né? Então a citologia ela vai estudar a estrutura das células, as funções de cada organela dentro da célula. Então tudo isso vai ser estudado, os tipos de células vai ser estudado na citologia, como ela funciona. Mas o que é uma célula? A célula é a menor parte viva de um organismo, constituído assim a parte fundamental de todo ser vivo. Pega um caderno e anota isso aí. A célula é a menor parte viva de um organismo. Ela é a menor estrutura com que vai realizar uma função dentro da célula. Pode ser comparada a uma fábrica, seria a menor fábrica do nosso corpo humano. Aqui a gente tem uma foto de uma célula, uma fábrica representando uma célula, que a gente pode ver aqui que tem uma parte onde tem todas as informações guardadas, outra parte onde vai realizar a síntese de alguma coisa, outra parte onde vai ser guardada e outra parte onde vai ser secretada, outra parte onde vai produzir energia. Então assim funciona uma célula equivalente a uma fábrica, né? Ela vai ter diversas estruturas dentro dela que vão realizar uma função, que vão ajudar no funcionamento dessa microfábrica do nosso corpo. Então, a gente tem que entender os princípios da teoria celular moderna. Quais são esses princípios? Primeiro, todo organismo vivo é formado por uma ou várias células. Ou seja, para ser vivo tem que ser célula ou ter várias células. Não existe organismo vivo sem células. Outra que as células são as unidades funcionais dos seres vivos. Como a gente viu ali, elas vão realizar uma função dentro dos seres vivos. Vão secretar alguma coisa, vão produzir alguma coisa, ou vão guardar alguma coisa. Ela tem que ter uma função dentro do organismo. A outra é que as células surgem a partir de outras células. A gente vai ver nas outras aulas mais para frente que tinha teorias que a vida surgia de matéria inorgânica. Não é bem assim. Para existir uma célula, ela tem que ter vindo de outra célula, tem que ter sido gerada por outra célula. Aí anota isso aí que é muito importante também. As características gerais dos seres vivos. Primeiro, ele tem que ser constituído de célula, como a gente viu, para ser vivo tem que ter célula. Ele tem que buscar energia para sobreviver, ou seja, ele vai ter que ter um metabolismo. Além disso, responder a estímulos do meio. Se estiver muito frio, muito quente, com muita matéria orgânica ou não, ele vai ter uma reação a esse meio onde ele está. Ele tem que ter a capacidade também de se reproduzir e de evoluir, que vai ser as mutações genéticas, né? Vamos ver algumas coisas que também classificam esses organismos. A gente pode classificar de acordo com o número de células que eles têm. A primeira, unicelulares, é quando ele tem apenas uma célula. Organismos que são feitos uma célula. Uma célula já é esse organismo. Por exemplo, as bactérias, as algas unicelulares também, que a gente pode ver, são formadas por uma célula com flagelinho, mas é uma única célula. E os protozoários também são formados por uma célula somente. E nós temos os pluricelulares, como o próprio nome fala, quantidade celular, são formadas por mais de uma célula. Ou seja, aqui nós temos alguns organismos que são aqui os animais, os peixes, os fungos, as plantas. Todos esses são pluricelulares, tem mais de uma célula. Outra forma de classificação é com a forma de nutrição, a forma com que eles se alimentam. Eles podem ser autotróficos, que é você próprio, trófico, que é alimento, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Como exemplo, nós temos as algas, são seres autotróficos. Algumas bactérias fotossintetizantes também são autotróficas. E as plantas, que elas produzem glicose por meio da fotossíntese, ou seja, elas são autotróficas, produzem seu próprio alimento. E os heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento, são seres que têm que procurar o seu alimento. Por exemplo, aqui nós temos leão, gato, nós temos que também procurar nosso alimento, não produzimos nosso próprio, elefante, peixes.
todos esses seres são heterotróficos e algumas bactérias e protozoários também são heterotróficos. E quanto ao tipo de reprodução dele, a gente vai falar por alto desse tipo de reprodução. A primeira que é assexuada, que não tem variabilidade genética, ou seja, ele vai produzir seres iguais a ele. Por exemplo, a gente tem um exemplo de uma bactéria aqui, a gente vai ver depois isso aqui, ficção binária, que uma bactéria vai gerar duas bactérias com o seu material idêntico. Então, isso é uma reprodução assexuada, não tem variabilidade genética. E o outro tipo é a sexuada, ou seja, ela tem variabilidade genética. Um exemplo que a gente conhece muito bem é o espermatozoide e o óvulo secundário. Ele vai produzir essa recombinação de genes, né? Vai juntar dois genes para formar um ser. Então, pessoal, esse é tudo da aula. Espero que tenham gostado e se inscrevam no canal e fiquem ligados na próxima aula. Valeu!